Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Sandro Costa Informática. E hoje nós vamos estar dando início a uma série de vídeos sobre o JavaScript. Esse vídeo vai ser, vídeos que cada vídeo que nós fizermos aqui, estaremos falando sobre algo do JavaScript, sobre variáveis, operadores, array, a função, que tem no JavaScript, que é o function. E assim por diante, até chegar a efeitos no DOMS e começar a utilizar também o CSS, E assim por diante, tá? Se você não tem o seu computador preparado para poder fazer essas aulas, eu vou deixar aqui no card como é que você prepara o seu computador para rodar JavaScript e também está utilizando aí um editor de texto e poder acompanhar essas aulas, tá? Bom, uma vez que você fez aí, preparou o teu computador, vou abrir aqui o Visual Studio Code. Então sua máquina vai estar pronta, Porque você já viu aquele vídeo que eu deixei no card, já preparou o teu computador. Agora eu vou abrir essa pasta aqui, eu já estou nessa pasta, mas eu vou abrir junto com você aqui, ó, OpenFold. Esse aqui é o Visual Studio Code, tá? Eu vou aqui na minha área de trabalho e vou procurar aqui o JavaScript aqui, ó, esse aqui, tá? Esse aqui, ó, 2022. Então, curso JavaScript Sandro Costa Informática e 2022. Vou abrir essa pasta, já estou nessa pasta, certo? Agora eu vou criar dentro dessa pasta, clicando aqui, ó, vou criar um arquivo index.html. Tá? A extensão é HTML, eu poderia dar qualquer outro nome aqui, mas eu dou o nome de index. Poderia dar outro nome qualquer aqui, poderia colocar aqui, por exemplo, só para você ter uma ideia, ó, vou criar um outro arquivo aqui, ó, clicando em New File ou clicando aqui, ó. Eu poderia colocar, por exemplo, home.html. Tá? Então, não tem problema algum, você dá o nome que você quiser. Uma vez que você clicou, vou clicar aqui no index, tá? Que você colocou como HTML. O Visual Studio Code, ele é muito bom, ele ajuda bastante a gente a codificar. Se eu colocar aqui HTML, ele já abre para mim aqui, ó, HTML e HTML5. E tem também o XML aqui. Eu vou clicar na versão 5, ok? E vou salvar. Vou colocar aqui no meu título, variáveis. E vou salvar. Se eu tivesse feito isso no home, não ia dar diferença alguma. Ó. HTML, tá vendo? Também ia me dar aqui. Mas eu não vou utilizar não, tá? O home eu vou utilizar o index mesmo, então não vou salvar. E eu vou excluir ainda também aqui, ó. Clicar aqui no home, vou excluir, não vou utilizar. Vou ficar só com o index, tá? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui perto do body e eu vou colocar um script, tá? Script, a tag script, E quando você olha para a tag script, veja bem, eu não vou escrever aqui dentro do script agora, tá? Eu vou colocar aqui, ó, dentro, atrás desse sinal de maior aqui, ó, eu vou colocar source, assim, eu vou dar enter, aí ele abre para mim procurar um script. Eu não tenho esse script ainda, tá? Eu vou colocar esse script aqui, ó. Eu vou clicar aqui para mais um arquivo e vou escrever script.js, que é a extensão do JavaScript, tá? Então tem o script aqui. Eu vou voltar lá no meu HTML e agora eu vou pegar esse script aqui, ó. Aqui no source, eu vou colocar script, ele já achou para mim o arquivo, vou clicar aqui e vou salvar. Eu já tenho o meu script linkado aqui no meu HTML, Já está aqui, ok? E eu também vou colocar, por enquanto, eu não vou utilizar agora, mas eu vou colocar aqui, dentro da read aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, link, porque se eu colocar no Visual Studio Code link e der enter, ele já escreve todo o caminho para mim, ó. Link rel, style sheet, href, e agora eu vou procurar um arquivo que eu vou criar aqui, ó. Eu vou criar o arquivo, tá?
style.css. Isso aqui é a minha folha de estilo, tá, gente? Para poder dar estilo no site, dar um tamanho para os textos, uma cor também que eu vou poder dar também utilizando aqui o estilo. Eu posso pegar e colocar um tamanho no H1, nos parágrafos, o background também nas divs, estilizar o site do jeito que eu quiser, utilizando o estilo aqui, ok? Então, agora eu vou pegar então aqui, ó, dentro do href, né, que eu coloquei aqui, ó, link, né, então aqui é rel style sheet, ok? Eu teria que digitar isso tudo na mão, se não estivesse utilizando esse editor. href, agora eu vou escrever aqui, ó, estilo, style, e ele já encontrou para mim aqui, ó, .css. Vou salvar. Agora, se você fez o vídeo que eu te mostrei lá, que ficou no card, você já tem o Go Live aqui também, tá? Então, eu vou deixar só na metade da tela, aqui, certo? E vou colocar aqui, ó, o Go Live aqui, tá? Vou clicar no Go Live. E ele vai abrir uma página da web para mim, ok? Então, acabou de abrir aqui. Eu vou utilizar, sim, o estilo aqui, só para poder deixar escuro essa página, que fica melhor para poder fazer as aulas, tá? Eu quero que seja escuro. Bom, então vamos lá. Eu quero deixar escuro aqui. O que eu vou fazer? Mas antes eu vou resetar aqui um asterisco. Asterisco. Vou abrir as minhas chaves aqui. E vou colocar um background preto, tá? Eu quero que seja preto mesmo. Deixa tudo escuro. E o color, que é a cor das letras, se eu utilizar aqui, white, tá? White, que vai ser branco. Vou tirar também margem. Vou deixar tudo 0 pixels. E vou tirar também o padding. Padding 0 pixels, tá? Vou salvar. Vou tirar também aqui GUL, quando eu for utilizar já. Vou tirar já o list style. List style, eu quero que seja none, tá? Não quero. Vou tirar também do A o text decoration também, quero que seja none. None. Pronto, assim mesmo, tá? Então aqui vai ficar bom já para mim utilizar já. Bom, então vamos lá, gente. A gente vai falar sobre variáveis. Vou colocar aqui no script, fechar aqui. Eu vou estar abrindo aqui, ó, no navegador. Você clica com o botão direito. Se você tiver no Windows 11, então clica com o direito. No final vai estar escrito assim, exibir código, fonte, ou já vai direto aqui, ó. Clica, deixa ele rodar aqui, ó, embaixo. Clicar mais para cima aqui. Aqui já tem aqui, inspecionar elemento. Que às vezes não aparece, né? E aí você tem que colocar um pouquinho. Agora apareceu, tá vendo? Ó, então clica com o botão direito, ó, às vezes fica assim, ó, exibir código fonte da página, tá vendo? E não aparece, você tem que rodar aqui, ó, no mouse, apareceu, inspecionar elemento. Então, abriu aqui inspecionar elemento. A gente vai vir aqui, ó. Vamos dar uma ajustada nisso aqui. Dá uma puxada aqui, vou fechar aqui em cima, certo? Ok? E agora aqui eu vou estar colocando em console, tá? Deixa eu pegar aqui e salvar aqui o script, aqui, senão vai ficar dando erro. Pronto, salvei aqui, tá? O script aqui. E agora eu vou deixar aqui, ó, em console. E o nosso script a gente vai tratar ele aqui. Eu deixei essa parte aqui bem escura mesmo, de propósito, para mim ver qual que é a janela que eu vou trabalhar aqui. Ok? Assim. E vamos lá. Primeiramente, o que você precisa saber é o que são variáveis, tá? É muito importante. Variáveis, elas servem para guardar algum dado na memória, informações que você vai guardar na memória.
E também você vai evitar repetições. Porque quando você guarda um dado na memória, uma informação na memória, basta você puxar o nome daquela variável que você vai conseguir recuperar aquele dado, né? Então, o importante é que você agora também esteja fazendo o que eu vou fazer aqui. Já que o seu computador está preparado para acompanhar as aulas, você pode estar fazendo junto. Tudo que eu fizer aqui, você também vai fazer, que dessa forma você vai conseguir aprender de verdade, ok? Então, a gente precisa saber primeiramente de JavaScript, ele te possibilita escrever em camel case. O que significa isso? Eu vou dar exemplos para você aqui. Se você for escrever, por exemplo, assim, sobrenome, então eu vou só escrever aqui, ó, tá? Sobrenome, por exemplo, assim. Muita gente escreve assim, ó, sobre, underline, nome, e muitas vezes sobre, traço, nome, dependendo da linguagem, né? Mas aqui, ó, a maioria é assim, sobre, underline, nome. O Camel Case permite você escrever assim, ó, sobre, nome, tá vendo? Ele parece um camelo mesmo aqui, tá vendo? Ó? Seria algo assim, você vai colocando a próxima palavra, ela pode estar colada na palavra anterior, mas iniciando em maiúscula. Então eu poderia pegar e colocar aqui, por exemplo, ó, um exemplo, né? Nome, começa a escrever com minúscula, e agora o sobrenome, ó, nome, sobrenome, por exemplo, né? Então isso aqui é escrever utilizando o Camel Case, é muito utilizado, é uma prática muito boa, né? Que se usa dessa forma também, tá? Então você pode estar utilizando isso aqui para as variáveis, tá? E lembrando, deixa eu tirar aqui, deixar só o script mesmo. Lembrando que a gente vai estar utilizando o var aqui, tá? No começo, depois a gente vai ver sobre let e sobre const. Então var, você pode colocar aqui, por exemplo, nome. Então aqui, até aqui tudo bem, né? Nome, por exemplo, aqui, ó, igual. Toda vez que você for colocar uma palavra, ela é uma string, então ela tem que estar dentro de aspas, tá? Então nome, Sandro. Deixa eu salvar aqui. Agora eu vou colocar sobrenome, tá? Então, ó, var, olha só, var sobrenome. Olha lá, já utilizei o Camel Case, tá? Então, sobrenome, vou colocar aqui Costa. Costa. Vou salvar, tá? Então, aqui eu declarei essas variáveis. Agora, para que eu veja essas variáveis, para que eu possa mandar imprimir, eu posso utilizar o console.log, e aí eu coloco o nome da variável aqui, ó, nome. Aí eu tenho aqui, tá vendo? Tem aqui o nome, certo? Deixa eu encurtar um pouquinho mais aqui, enquanto a gente não vai utilizar muito assim. Aí, nome. Se eu colocar vírgula agora e colocar sobrenome, também tenho as duas, ó, nome e sobrenome, tá? Então a gente pode utilizar dessa forma aqui, tá? Outra coisa também é que você precisa saber é que uma variável ela não pode iniciar com números. Então se você colocar aqui var, aí você colocar assim Sandro, vai, tá? E colocar assim, você pode colocar aqui em aspas, né? Sandro. Vou salvar aqui, já deu erro, tá vendo? Já tá dando erro aqui também, tá? Então você não pode iniciar ela com números, tá? Ela tem que ser iniciada sempre com letra. É possível você colocar números depois da primeira letra. Tudo bem, aqui não teria nenhum problema, já não deu mais o erro. Vou colocar aqui, ó, console.log. Então, vou colocar aqui no console, já imprimiu, apareceu a variável aqui. Eu posso colocar, depois das letras, eu posso colocar quantos números eu quiser. Ó, vou colocar aqui mais números. Ok, então 5, vou colocar até no final eu posso colocar, não tem problema algum. Ó.
Se eu colocar aqui o nome da variável, né? Vou copiar. Ficou uma coisa bem louca aqui. Mas só para você ver que funciona. Então, tá aqui, ó. Acho que ninguém vai escrever uma variável assim, mas dá para você ver aqui como é que fica, tá? Então, você não pode começar com números, certo? Deixa eu voltar aqui. Opa, Sandro. Vou colocar aqui nome. Nome. Vamos colocar aqui também nome, tá? Então você não pode começar com números. Você pode começar essa variável com underline, não tem nenhum problema, ok? Underline, ó, coloquei aqui. Você pode colocar também o símbolo do dinheiro, cifrão, assim, ó, que ele também não tem problema algum, certo? Só não pode começar com números. E lógico, você pode utilizar letras, ainda que seja uma única letra, não tem problema algum. Se você colocar aqui, ó, X, também dá, tá? Não tem problema nenhum. Outra coisa também que você precisa saber é que você não pode utilizar palavras reservadas no JavaScript, tá? Então, existem palavras que são reservadas no JavaScript e você não pode utilizar. Por exemplo, você não pode pegar e colocar aqui, ó, um exemplo, né? Function. Né? Function. Olha, já até escreveu no sistema aqui para mim, ó. Function. Assim. Você não pode utilizar isso aqui, ó. Tá? Você vê que eu comecei a escrever, ó. Function. Já até saiu aqui, ó. Function. Por quê? Porque isso aqui é uma função. Na verdade, é uma palavra reservada para função. Tá? Então, ó. Vou colocar aqui certinho aqui, ó. Function. É assim que se escreve, ó. Function, tá? Se eu colocar aqui, ó, function Sandro e pegar e tentar imprimir, já deu erro, né? Lógico, vai dar tudo errado aqui. Olha lá, ele não vai deixar, tá vendo? Ó? Por quê? Porque function, ela é uma palavra, na verdade, que ela pertence aqui ao sistema. Então você não pode utilizar. Se você quiser criar uma função, você vai escrever function, ó, tá vendo? Então, você criar uma função assim no JavaScript, ó. Então, você não pode utilizar essa palavra aqui para poder declarar uma variável. E não é só ela. Existem outras também que você não pode utilizar, tá? Então, eu vou mostrar para você aqui, ó. Por exemplo, você não pode utilizar true. Tá vendo? Se você tenta salvar aqui, ó, vai dar, ó, dá erro, tá vendo? Você não pode utilizar true. Não pode utilizar false. E o interessante é que você não vai precisar nem decorar isso aqui, porque o próprio sistema já te dá o erro aqui, tá vendo? Todas elas são palavras reservadas. Tem um site aqui que ele te mostra as palavras reservadas. Eu nunca vim aqui para poder decorar quais palavras que eu não posso usar para declarar variáveis, tá? Você vai aprendendo isso conforme você vai mexendo com o JavaScript. Mas está aqui, ó. Let, for, function, né? As palavras estão aqui, né? Null, return. Você não vai utilizar jamais, ó. Booleano, né? As palavras do type of. Você não usa essas palavras, ok? E você aprende também, aos poucos, você vai gravando isso. Sem contar que o próprio sistema ele já mostra para você que não dá para utilizar, certo? Bom, então, para declarar uma variável, para você fazer uma declaração de uma variável, é uma coisa muito simples, tá? Vou tirar aqui o false, vou tirar aqui, vamos lá. É muito simples mesmo. Deixa eu salvar aqui. Basta você digitar, né? Some, no caso aqui, var, né? Var, nome, igual a, é uma string, entre aspas. Então, Sandro. Eu vou colocar nome aqui no console, vou salvar, eu tenho aqui, certo? O meu nome. Eu posso colocar também entre aspas duplas, tá? Então, var nome 2 igual, ó, duplas. Coloquei, tá vendo? Então, vou colocar aqui Sandro 2. Vou dar uma vírgula aqui, ó, e vou colocar
nome 2. Eu tenho os dois nomes ali, ó, tá vendo? Então é possível você colocar também em aspas duplas. Não pode ser, não precisa ser só em simples. O ideal aqui é o simples, a gente usa bastante, né? É possível também utilizar o let, né? Então, let idade igual a 47. Então vou colocar aqui idade 47, tá? Posso utilizar também o const profissão igual a programador, por exemplo, né? Programador. Vamos colocar o programador. Vou salvar. Primeiro tem que colocar aqui profissão programador, tá vendo? Então você consegue colocar aqui, ó. Deixa eu tirar esse ponto e vírgula aqui. Você consegue colocar desse jeito. Agora, veja bem. Essas são as formas que você consegue declarar, né? Utilizando o var, o let e o const. Então, além de ser possível também você somar as variáveis, né? Porque você pode somar variáveis. No caso aqui, vou colocar sobrenome. Sobrenome. Certo? Já até mostrei isso já. Costa. Se eu pegar e somar, aqui, ó. Colocar aqui nome mais sobrenome. Sobrenome. Eu tenho aqui Sandro Costa. Posso dar um espacinho aqui para ficar assim bonitinho. Ou você também pode somar também, ó, nome mais, você coloca aspas, dá espaço, mais Sandro Costa, tá? Existe uma outra forma melhor ainda de fazer isso, depois eu vou mostrar, tá? Mais eficiente, mas você pode fazer desse jeito aqui. Agora vamos ver a diferença então de let e de const e de var, tá? Var, let e const. Qual é a diferença que existe entre eles? Então, vou apagar isso aqui. Deixar vazio por enquanto, vai. Vamos lá. Então, eu vou declarar uma variável aqui, tá? Então, var. Aí vou colocar nome Aleph. Então, tem um nome aqui, que é Aleph, certo? O var me permite redeclarar essa variável novamente, sem alterar, sem colocar nome 2, nada. Nem utilizar aqui também uma letra maiúscula, porque o JavaScript ele é case sensitive. Então, é até necessário que você entenda isso, que para o JavaScript, ele faz a diferença de você declarar uma variável assim, ó, no caso, ó, nome. Se eu redeclarar isso aqui, eu colocar assim, ó, var, e eu colocar com letra maiúscula, nome, eu posso alterar isso aqui. Por exemplo, Adriano, vou colocar assim, ó. Porque ele vai reconhecer que o nome escrito com a letra minúscula é uma variável e o nome escrito iniciando com a letra maiúscula é outra variável, tá vendo? Aleph e Adriano, ó. Então ele vai reconhecer que são variáveis diferentes. Então o JavaScript ele é case sensitive. Ele faz a diferença de letra maiúscula e minúscula, de caixa alta e caixa baixa. Então é preciso você ter isso também em mente, tá? Por isso que eu falo para você que se eu pegar aqui e escrever var e eu utilizar a mesma variável, isso aqui não poderia acontecer, ó, nome, tá? Então var, nome, igual
Vou colocar um igual. Agora vou mudar para Sun. Vou colocar aqui só o nome em letra minúscula. Olha, a mesma variável, tá vendo? Ó? Vou salvar e vamos ver se vai aparecer aqui. Ó, de Aleph, redeclarando a mesma variável de Aleph para Sun. E ele também permite que eu faça isso, ó, sem declarar, coloco aqui nome igual a Alex, por exemplo, tá? Então, agora é Alex. Então, eu quero que você grave bem isso. Repare, ó, o var, você declara, ele permite você redeclarar, utilizando o mesmo nome, sem fazer nenhuma alteração, né, mudando o valor, permite você alterar o valor utilizando só o nome da variável também, ok? Então ele permite isso. Agora eu vou colocar esse código aqui dentro de um comentário, tá? Comentário em JavaScript é muito simples. Você coloca aqui, ó, barra, barra, e aqui você pode escrever o que você quiser, tá? O que você quiser, por exemplo, assim, vamos supor que eu vou deixar um comentário para outra pessoa que estivesse trabalhando nesse código, né? Então este é código, pode colocar acento, está pronto, por exemplo, né? Então, isso aqui não altera nada no seu código, tá? Só que se você der Enter, você não consegue escrever em comentário de novo, ele começa a escrever em código. Para que isso aconteça, você precisa de pegar e colocar... Opa, peraí. Deixa eu recortar isso aqui. Você precisa pegar e colocar dentro do barra barra um asterístico, asterístico. Aí você consegue dar aqui ó, o espaço aqui dentro, dar Enter, né? E aí você coloca aqui dentro o que você quiser. Então, vou colocar aqui esse código. Ó. Vou colocar aqui dentro o código. E ele já não é mais um código agora, tá vendo? Vai até dar erro aqui, ó. Porque essa variável nome, ela já não existe mais. Ó, ela virou um comentário, tá vendo? Então, deu erro aqui. Vou tirar aqui para não ficar esse aviso em vermelho aqui. E agora a gente vai ver o que é que acontece com o let, tá? Então, vamos lá. Let, fazer a mesma coisa, tá? Let, nome, ou melhor, cidade, vamos colocar para mudar um pouco, igual, e aqui é let, tem que ter o T, igual, vou colocar aqui Campinas, tá? Então eu coloquei aqui que é Campinas, certo? Vou colocar aqui cidade, é Campinas, tá aqui, Campinas. Agora eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no var. Então eu vou redeclarar também. Olha lá. Let, vou utilizar a mesma variável. Cidade, igual. Já deu erro, tá vendo? Ó. Jundiaí. Já deu erro. Já não funcionou, tá? Se eu salvar aqui vai dar o aviso de erro, ó. Não pode. Já foi declarado, ó, já foi declarado. Não tem como você redeclarar, ele não permite redeclarar, tá? Não posso. Se eu colocar aqui uma letra maiúscula, como é case sensitive, ele vai tirar o erro, ó, tá? Por ele fazer a diferença entre letra maiúscula e minúscula, se eu alterar qualquer letra aqui, então ele já reconhece como se fosse uma outra variável. Mas se eu deixar aqui minúsculo, igual eu deixei aqui, ó, no var, nome e nome. Tudo nome, ó, não alterei nada. Então aqui também, cidade, cidade. Ele não permite. Ele permite que eu altere o valor. Se eu tirar o let aqui, acabou o erro, tá? Vou salvar, sem problema algum. Ó, Jundiaí, tá? Aqui alterou normal. Não tem problema algum. Tá? Então eu vou colocar isso aqui no comentário também. Então barra, asterístico. Agora de novo aqui, ó, asterístico barra. Envolvi somente o código que eu queria aqui, tá? Então, agora já deu erro porque não existe a variável. Vamos tirar aqui por enquanto. Ok?
E agora a gente vai ver com o const. Como é que funciona com o const? Então vamos lá, const. Agora eu vou colocar aqui time. Time igual a Palmeiras, sei lá. Eu não torço para time nenhum, mas vou colocar time igual a Palmeiras, vai. Time, salvei. Ah, tem que ser em string, tá? Senão vai dar erro. Aqui, ó. Olha lá. Agora aqui eu vou alterar. Bom, eu quero alterar fazendo igual o var aqui. Vou colocar agora const time. Olha lá, já deu erro, tá vendo? Ó? Vou colocar aqui Vasco. Vasco. Já deu erro, não pode, já foi declarado, tá vendo? Não pode declarar de novo. Ah, tá bom então. Então eu vou fazer igual eu fiz com o let. Eu vou tirar o const e só vou alterar o valor. Será que vai dar certo? Salvar, vai dar erro de novo. Tá vendo? Ele não permite. Por quê? Porque isso aqui é uma constante, tá? Né? Ela não permite com que você faça o que você faz com o let, o que você faz com o var. É muito utilizado para quando você vai colocar alguma informação que ela não vai mudar no seu sistema. Então aí a gente utiliza a constante. Na verdade dá para utilizar bastante a constante, tá? A gente vai utilizar bastante o const, tá? Até mais do que o let, na verdade. No decorrer aqui, mais para frente. Mas vamos lá. Então você já viu qual que é a diferença do var, a diferença do let e também a diferença aqui do const. Tem outra coisa que acontece com o var também, é que ele acaba vazando o escopo, tá? Então deixa eu pegar aqui e fechar isso aqui de novo, ó. Colocar em comentário. Pronto. Quer ver que interessante aqui, ó? Vou te mostrar uma coisa. Você pegar o var, colocar aqui, ó. Vou colocar dentro de um objeto, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui dentro de um objeto. Um objeto. Eu vou colocar aqui var valor igual a 10, certo? Então ele está dentro de um escopo. Agora eu vou procurar aqui, ó, valor. Ele me dá, tá vendo? Que é 10. Se eu colocar o let, ó, let, ele já me dá um erro. Então ele não vaza. A segurança que eu tenho, que eu poderia, por exemplo, criar um código dentro de um escopo aqui, eu já não tenho, ele já não fica protegido. Por quê? Porque ele vaza, o let vaza. O const também não deixa vazar, ó. Const, olha lá, ele não deixa vazar. Mas se eu colocar o var, ele vaza o escopo, ó. Tá vendo? Então isso aqui também não poderia acontecer, tá? E isso aqui não é uma coisa boa. Por quê? Porque eu poderia, por exemplo, estar somando aqui, criando uma variável aqui, por exemplo, né? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu tô pegando aqui uma variável aqui, var, soma, vou colocar aqui, ó, carro, valor, de repente aí, 4.000. Então, valor 4.000, vou colocar aqui carro. Carro é 4.000, certo? Então é 4.000. Bom, beleza, é 4.000. Aí eu estou pegando esse valor aqui de cima. Mas de repente, vamos supor que eu criasse aqui, né, algum código aqui dentro de um escopo, certo? Que também tivesse o nome de carro. Certo? Só que o carro custasse, sei lá, 1.000. Né? Então, o que ia acontecer? Olha só. Agora o carro já não é mais 4.000, ele é 1.000. Então, se eu tivesse criando aqui um outro código aqui, que também tivesse o mesmo nome que um código de fora, eu poderia utilizar isso. Eu ia ter esse problema. No caso que, se eu estou utilizando aqui o let, por exemplo, aqui dentro, ó, let ou const, isso já não iria acontecer, olha lá, 4.000. Certo? Por quê? Porque ele não ia pegar o que está dentro desse escopo. Eu poderia criar um código aqui dentro, utilizar até o mesmo nome da variável aqui, ok? Que não ia ter nenhum problema. Mas se eu utilizo o var, ele vaza o escopo daqui e substitui o daqui. Por quê? Porque o var permite também alterar o valor, tá? Então tem tudo isso.
Então esses são os problemas que você tem com a variável. A gente vai estar utilizando a variável ainda por um tempo, mas depois a gente vai utilizar só o const e o let, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu deixei de falar para vocês aqui que eu quero falar. Bom, sim, é importante que você entenda uma coisa, que quando você declara uma variável, vou até apagar isso aqui, vou apagar tudo que a gente fez aqui, ó. Ok? Então eu vou apagar isso aqui. E aqui também. Vou até deixar aqui para a gente colocar aqui no console aqui. Quando você declara uma variável, a primeira coisa que vai acontecer é que essa variável ela vai subir aqui para o hosting, né? Ela só para o hosting. E ela fica no ar aqui, sem nenhum valor. Primeira coisa que acontece é isso. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, né, var instrumento, né? Essa variável ela já existe, tá? Olha, ela está sem valor algum. Vou colocar assim para você ver, ó. Que uma variável sem valor é undefined, certo? Agora, se eu colocar valor nessa variável, por exemplo, violão, ela passa a ter o seu valor, está escrito aqui, ó, violão. Ok? Mas uma variável sem valor, mesmo assim, quando você declara ela, a primeira coisa que sobe aqui para o hosting é o nome da variável e depois o valor dela. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui esse console aqui, ó, vou pegar esse console, vou copiar agora e vou colocar o console em cima da variável. Repare que eu declarei já a variável, o seu valor é violão. Mas ela não vai dar violão. Estou dando console aqui, instrumento, ela vai dar undefined, tá? Tá vendo? Undefined. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece é que sobe, né, o nome da variável sobe aqui, fica aqui no ar aqui, né? Vou falar dessa forma. E depois, o valor da variável que você declara, você vai ter esse valor, como recuperar ele, se você pegar e colocar o console aqui, né? Então aí eu tenho, tá vendo aqui, ó, desse console aqui, ó, violão, né? Mas desse console aqui em cima, ó, mesmo tendo a variável aqui, ele dá undefined, tá? Então é importante você saber disso, que undefined é diferente de uma variável que não existe. Porque se eu pegar e tirar, por exemplo, aqui, essa variável e tentar procurar instrumento aqui, aí vai dar que essa variável não existe, né? Tá vendo? Não foi definida essa variável, tá? Então isso também era importante você saber, tá? Bom, terminando aqui esse vídeo sobre variáveis, o que eu vou deixar para você é que você faça, então, esses exercícios aqui. Esses exercícios vão te ajudar a começar a treinar JavaScript, tá? Então você vai declarar as seguintes variáveis. Primeiro uma com o seu nome, certo? Depois você declara uma variável sem valor. Declare aqui várias variáveis utilizando vírgula e mostre no console. Utilize o camel case em uma variável. Declare várias variáveis com o mesmo nome, mas usando o case sensitive, para poder diferenciá-las. Eu ainda sugiro que nesse aqui que você declara com o seu nome, que você venha estar declarando uma outra variável também, aqui, com o seu sobrenome, tá? Então declare uma com o seu sobrenome. E some as duas variáveis, tá? E mostre no console. Ok, gente? Então eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e você não é inscrito no canal, vou pedir que você se inscreva nesse canal, faça comentário, ative as notificações do sininho
E não se esqueça de deixar o teu like e a gente se vê no próximo vídeo.